Olá, morada acadêmica, seja bem-vindo a mais um episódio Psicologia e Arte. Ao fundo, temos a música Ciumento, do Jacques Bandolin, o chorinho, né, que é o lamento do morro, criação de uma época musical brasileira bastante específica. Hoje viemos falar de um conto bastante notável, não é? De Machado de Assis. Então hoje nós temos aí Morada Acadêmica e a chave literária, não é? Como um dos chamamentos para as nossas reflexões. Começamos falando de Machado de Assis, portanto. Bom, Machado de Assis, não é? Que por muito tempo foi um autor pouco lido, inclusive, né, para a sua época. Ele nasce em 1839 e falece em 1908. Em 1881, ele é integrado a um importante veículo de comunicação chamado Livro dos Papéis Avulsos. Fez parte também da Gazeta de Notícias e escreveu inúmeras obras, desde livros, contos e resenhas. Sua obra perambula pelo realismo, com uso bastante típico do recurso irônico na escrita. E uma das teses mais profundas que atravessa as obras de Machado diz respeito a uma tese que se afirma em que não há justiça social. Isso também aparecerá no nosso conto analisado hoje. Machado, através de uma narrativa estilística muito própria, coloca de maneira contundente e suspende, não é, essa questão de que existiria possivelmente uma finalidade para a vida, ou então uma lei justa, não é, mesmo que fosse divina. E ele traz a força das convenções, né, a ideia de que o bem e o mal eles são aleatoriamente construídos pela vida pública, pelo homem, dentro de uma visão de um homem amoral, portanto, que se joga, né, ao acaso e à vida, e nesse jogo vai construindo essas genealogias do bem e do mal, né, usando um termo até de Nietzsche. Testemunhou a abolição da escravatura, portanto é um autor que está na virada do século e é então alimentado por um cenário bastante rico, né, de mudanças políticas, inclusive quando aqui no Brasil a República supera a fase imperial. Nasceu no Rio de Janeiro, no Morro do Livramento, veio de uma família bastante pobre, teve uma formação em escolas públicas também muito fraca e nunca frequentou universidades. Mestiço, filho de gerações de negros alforriados, assumiu diferentes cargos públicos, não é? Passando inclusive pelo Ministério de Agricultura e de Comércio. No Brasil foi primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras e, como eu disse a vocês, não é? Escreveu mais de 10 romances, 205 contos, mais de
10 peças e coletâneas de poemas, sonetos e crônicas políticas. Então este é o nosso autor que irá nos acompanhar na nossa viagem hoje do Morada Acadêmica. Falaremos de um conto que é bastante conhecido na obra machadiana, que se chama A Igreja do Diabo. Esse é um conto muito interessante, não é? Que é dividido em 4 capítulos, muito bem escrito, não é? E que trabalha muito com essa questão da explicitação, né, paradoxal da ideia de bem e de mal, e de certa maneira uma crítica muito ácida, né, à religiosidade cristã, que colocaria essas questões de maneira muito dogmática. Esse é um conto que esteve num livro de Machado chamado Histórias Sem Data, de 1884, e ele mesmo nominava, não é, a Igreja do Diabo como um conto de comédia recheado de argumentos filosóficos. Esse é um conto que faz parte do movimento realístico de Machado de Assis, que utiliza, então, como já aqui notificamos, o uso da ironia, não é? Para trazer justamente a desconstrução dessa questão moral, quase que a ideia, né, que por muito tempo vigorou e vigora até hoje, não é? De que o bem e o mal seriam universalistas e nascentes com a condição humana. A história é a história de que o diabo, em certo dia, funda uma igreja, né? E aí ele diz, então vou construir uma igreja para combater as outras religiões, escritura contra escritura, e terei então todos os meus rituais, a sua missa, buas, novenas, terá uma tenda de Abraão, até a minha igreja se tornar única, afirmaria o diabo. Dizendo isso, o diabo, no capítulo 1, estende os braços e lembra-se de ir com Deus para comunicar dessa ideia, não é? Ele vai contar a Deus que ele vai, em tempo, construir uma igreja do diabo. No capítulo 2, nós temos, então, um encontro entre Deus e o diabo. Deus estava com anciões, né, quando o diabo chega ao céu, e o diabo é retido por serafins. Porém, aos olhos do Senhor, não é, eles liberam e interrogam o diabo. O que queres tu? Perguntam, né? Ele diz, eu venho em nome de todos os Faustos, de todos os séculos. E aqui uma relação intertextual com Goethe, né, que tem uma obra famosíssima. E então, neste capítulo 2, ele conta a Deus, né, de que ele vai construir uma igreja com uma hospedaria barata, e porque até ele estava cansado dessa desorganização que existia em âmbito terreno. O diabo, então, apresenta um ar bastante triunfante, dizendo que ele vai convencer, não é, os humanos de uma ideia de crueldade do espírito humano. E vai dizer que todos os valores católicos, cristãos, eram velhas retóricas que rapidamente serão substituídas
por essas novas crenças. Por exemplo, a inveja, que na visão do diabo seria a sua maior virtude. Na verdade, não é? Deus interrompe o diabo em dado momento e diz: tu és muito vulgar, né? O pior que pode acontecer. E na verdade, de certo modo, Deus neste parágrafo diz: olha, você terá muito trabalho, porque as minhas legiões, né, de alguma maneira também vão confrontar essa questão. E aí o diabo diz: Senhor, eu sou, como sabeis, o espírito que nega. Enfim, Deus não leva muito a sério, impõe, né, junto aos serafins, o silêncio do diabo e pede então que ele saia, né, e joga-o à terra. Então temos a queda aparecendo. Capítulo 3, a boa nova aos homens. O diabo muito rapidamente, então agora, né, com o projeto da sua igreja em mente, ele chega até os homens, confessa-se como um diabo, o diabo das noites sulfúrias, dos contos soníferos, do terror, um gênio da natureza, e diz: eu sou o vosso verdadeiro pai. Com isto, Deus passa a definir uma doutrina, falando de excitação e entusiasmo, de inveja, prometendo a vinha do Senhor, e diz que nada faltará ao mundo diante as mais detestosas e perversas cepas. Diz a todos que a venda das coisas materiais acontecem, por que não, então, tu não vendes a tua opinião, a tua palavra de fé? Todas as formas de respeito serão condenadas pelo diabo, dizendo que todas elas são hipócritas e fazem parte de um decoro social esvaziado. Deus ainda cumpre em cortar toda a ideia de solidariedade humana, dizendo que o amor ao próximo seria um grande obstáculo à sua igreja. Ele prefere aqueles que negociam, mesmo que tenham em si mesmo ódio ou desprezo. Valoriza o amor do indivíduo a si mesmo e desvaloriza o próximo. Lembrando-se, não é, que essa ideia do amor ao próximo um ditame fundamental aí para a Igreja Católica. Então tem um certo tom irônico, crítico já de Machado nesse momento. O conto se encaminha para o capítulo 4, Franjas e Franjas, onde o diabo verifica, né, a sua força e a sua igreja se fortalece com bastante fulgor, né? E dizia se não havia ninguém na região do globo que não a conhecesse. Então o diabo alçando os brados do triunfo, né? Porém ele começa a perceber algo muito estranho, que é que existem algumas pessoas, alguns grupos que fogem, não é, às regras da igreja do diabo e começam a dar esmolas aos pobres, começam, né, a exercer, né, as crenças de compaixão, e aquilo faz com que ele fique bastante indignado, né, porque ele diz: eu mal posso crer nesta leviandade com a própria igreja do diabo. Então Deus volta a falar com... O diabo volta a falar com Deus, não é? E Deus, de maneira muito irônica, diz: olha, as capas de algodão têm agora franjas de seda, como as de veludo tiveram franjas de algodão. O que queres tu? Pergunta Deus ao diabo. Essa é a eterna contradição humana.
Então aqui um pouco do resumo e comentário, aí sim, né, bastante fidedigno ao texto, e aí fechamos com algumas reflexões que são bastante bem-vindas. Bom, nesse conto, né, nós podemos depreender e podemos abrir várias chaves analítico-interpretativas. Uma das que mais me faz sentido, até pela minha bagagem, é fazer uma comparação do conto Machado de Assis, Igreja do Diabo, com a obra Genealogia do Bem e do Mal de Nietzsche, né? Que de uma maneira bastante profunda mostra como os conceitos de bem e mal, não é, foram se invertendo na história da humanidade mediante o crescimento do cristianismo, e como isso também delegou uma série, como ele diz, uma certa fraqueza do espírito. O interessante do texto, não é, a Igreja do Diabo, e aí tomando essa interlocução com Nietzsche, é que o que mostra, né? Aqui não é a defesa de uma igreja ou de outra, mas é justamente, né, nesse confronto das duas escrituras, mostrando essa contradição humana, né, colocar muito claro em tom realista para o leitor que todas essas formas de valores, né, ou como dizia Nietzsche, as moralias, né, essas virtudes que cultivamos, não é, em determinadas formas culturais de vida, elas não são naturais, né? Elas são, na verdade, construídas de maneira paradoxal, contraditória, num jogo da vida, né? Então, essa prática, não é, moral, ela é uma prática humana, trágica, ligada com a vida, com o movimento e o acontecimento da vida, né? Acho que essa é a maior questão que o texto, de maneira muito irônica e convidativa, nos coloca, né? A desnaturalização das verdades do bem, do mal, e o homem como um ser, de fato, muito paradoxal, perdido entre os valores que todo um coletivo e toda a sua própria consciência delimitam, não é? Frente ao eterno e difícil jogo da existência. Acho que essa é uma boa reflexão que podemos partir. Indico o livro 50 Contos de Machado de Assis, editado aqui pela Companhia das Letras. E por hoje, então, Morada deixa, né, cada um de vocês com estas reflexões. Voltem sempre. Morada Acadêmica, o lugar onde os saberes se conectam.